Lions Clube Rio de Janeiro e do Governador, a realização do Fórum sobre Diabetes, a conexão entre a obesidade e a diabetes, que será ministrado pelo nosso companheiro, o Dr. Isidoro Tudo. É um prazer nós podermos dar as boas-vindas a todos aqui presentes e todos aqueles que vão assistir através do canal do Lions Ilha, no YouTube, essa nossa momento importante de compartilhar, não só com as pessoas do Lions, mas também as pessoas do mundo inteiro que assistam esse momento, que é um momento relevante. É importante destacar que nós temos tido, a Lions tem uma presença hoje em mais de 200 países, há 100 anos atua em ações comunitárias e ações da sociedade, e nós temos essas ações sendo desenvolvidas e sendo sempre trabalhadas em prol da sociedade. Então, é um prazer que nós damos as boas-vindas ao nosso companheiro, nós temos o hábito de chamar que integra o Lions como companheiro, Isidoro, doutor Isidoro, que será apresentada pela nossa também ex-presidente do Lions e do Governador, companheira Evelyn Alves. Bem, esse aqui é um pequeno resumo, né, do que eu posso falar do doutor Isidoro. Associado ao Lions Clube do Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil desde 1989. Presidente do clube em 1999, 2000, 2003, 2004, 2011, 2012, 2017 e 2018. Há muitos anos exerce a função de assessor de conscientização acerca de diabetes, pois é médico preventista com área de atuação em endocrinologia, cardiologia e vacinação. Também professor no curso de especialização em transtornos alimentares da PUC-Rio. Trabalhos comunitários em diabetes, reconhecido por 2 premiações internacionais e também pelo Lions Clube Internacional e 3 moções da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro em reconhecimentos prestados à cidade do Rio de Janeiro, intitulado como cidadão honorário carioca. Autor de diversas publicações, como Metodologia para a realização de campanhas de diagnóstico precoce do diabetes mellitus para clubes de serviço, 1987. Folheto de educação em saúde à população em geral, visando a prevenção do diabetes mellitus, 1988, 89, 92, 95, 2008, 2009 e 2010. Com tiragem superior a 1 milhão de exemplares, com distribuição nacional pelo Lions Clubes. Folheto de educação em saúde visando a prevenção da hipertensão arterial, dieta preventiva da esclerose, hipertensão arterial e vida longa e saudável. Atualmente é diretor da ACD, Associação Carioca dos Diabéticos, e do Instituto Flumigano de Medicina. Esse é o nosso palestrante. Bom, quero começar agradecendo aqui ao Lions Clube Ilha, ao meu companheiro João Roberto, né, e aos demais companheiros do Lions, mas principalmente muito me senti muito feliz aqui por essa diversidade maravilhosa. Eu me encontrei um pouco dentro de todo mundo, né? A questão da dependência química, né? Eu sou muito sensível a essa causa, né? No nosso site da minha clínica eu tenho inclusive uma proposta de mudança de legislação dentro da questão da dependência química, feita pela nossa equipe. Na questão ciclismo, né? A questão ciclismo também é extraordinária. Eu sou ciclista, eu como vocação é o meu melhor esporte, o que eu mais gosto, né? E eu também vou trazer aqui a questão do ciclismo no Lions, do diabetes, que é uma proposta de uma atividade mundial que relaciona o ciclismo com o diabetes, né?
Temos a questão aqui, que o companheiro da África também nos colocou aqui, que eu sou muito interessado com essa questão histórica entre o Brasil, a África, a questão cultural que os africanos trouxeram ao Brasil. Eu não sou muito fã dessas histórias, tanto protagonizada pelos portugueses e fazendo essa união interracial, que no Brasil é onde nós temos a maior paz entre as etnias. Pelo menos essa é a minha perspectiva. E finalmente a indianista e sertanista, né? Porque eu também amo os índios, né? Eu sou um admirador do Darcy Ribeiro, né? Que o Darcy Ribeiro, a fundação e a proteção, conheço alguns aspectos da vida do Darcy, e a paixão que o Darcy tinha pelos índios era total, né? Entre alguns aspectos, Darcy falava de que para ser verdadeiramente brasileiro tinha que ter índio no sangue, né? E ainda eu expresso que na minha família ainda vai ter um índio no sangue. Ainda não temos. Mas quando a senhora me perguntou um pouco da etnia, vou me apresentar, eu sou um brasileiro ítalo-japonês, um nipo-italiano, né? Eu sou neto de japonês e bisneto de italiano, né? Então eu sou essa mistura de branco com amarelo, brasileiro, nascido em Curitiba, né? Então eu costumo dizer assim que eu sou um mulato diferente, né? Mas é essa mistura racial que me faz esse brasileiro, né? E que eu fico tão encantado com essa diversidade nossa, né? Mas agora indo ao tema, e a senhora até me colocou já a questão desse belo menino que está ao seu lado, né? A questão do nosso tema, que é a questão da obesidade e a conexão entre a obesidade e o diabetes, né? Hoje em dia, a obesidade está tão alarmante que é considerada a doença mais grave do mundo da perspectiva epidemiológica. Ou seja, a obesidade ficou muito mais grave do que a desnutrição no passado. E a obesidade hoje, ela carrega uma série de doenças que estão junto com essa quantidade de tecido gorduroso que o corpo tem acumulado nos últimos anos, né? Agora, para entendermos o porquê disso, é interessante nós conhecermos um pouco da história, a causa, né? Dentro dos efeitos das regras do universo, nós temos sempre o encadeamento da causa e do efeito. Então, à medida que nós entendemos as causas, nós vamos poder entender os efeitos. E entendendo os efeitos, nós podemos fazer as nossas ponderações e ações preventivas e ações que nós queremos modificar aquela tendência criada no passado, né? Então eu vou... A história começa com o homem pré-histórico, né? O homem pré-histórico, e talvez há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, tá? Antes mesmo do Homo sapiens, que todos nós somos hoje em dia, né? Mas havia um homem chamado Homem erectus, que foi o primeiro a ficar em pé, né? E do Homem erectus se atribui que ele dominou o fogo. O domínio do fogo foi uma tecnologia revolucionária na história da humanidade. Até então ninguém tinha conhecido. Há alguns historiadores que nos contam que o domínio do fogo fez o ramo evoluir para o Homo sapiens. E a parte do Homo erectus que não dominou o fogo evoluiu para os chimpanzés, né? Mas o domínio dessa tecnologia afetou diretamente os nossos corpos, né? Com a possibilidade do domínio do fogo, né? Fazer o fogo, manter o fogo aceso e utilizar o fogo para defesa, né? E também para cozinhar. O homem pré-histórico começou a fazer churrasco. E isso mudou muito a história da humanidade.
Porque o homem, antes do churrasco, antes de dominar o fogo, comer uma carne crua era muito demorado, mastigar uma carne crua, né? Precisava horas para se alimentar. Enquanto, com a chegada do churrasco, ou seja, a carne passou a ser cozinhada no fogo, passamos a comer mais rápido, tá? Podemos, com o domínio do fogo, caçar mais, comer mais rápido, e com o passar dos anos, dos milhares de anos, a capacidade de ingestão calórica possibilitou o aumento do cérebro. E o aumento do cérebro trouxe a possibilidade de sermos melhores, sermos mais inteligentes. E essa história, então, vai nos colocando no topo da cadeia alimentar. Nós, com o domínio do fogo, cada vez se alimentando mais, passamos a dominar todo o planeta. Situação que chegamos até hoje. Mas nessa fotografia que eu acabei de contar, relaciono tecnologia com a alimentação. O que o domínio do fogo fez. Agora, pulando daquela pré-histórica para os últimos anos com rapidez, tá? Nos tempos dos nossos bisavós, nós não tínhamos tanta comida quanto temos hoje. Nos tempos dos nossos bisavós, né, a comida era cara, não era tão diversificada, né? Na história da humanidade, a comida nunca foi tão barata quanto é hoje, tão diversificada. Então nós estamos vindo de um processo histórico em que nós denominamos de transição nutricional. Nós saímos de uma fase da humanidade onde a fome era uma constante. Mas com o domínio da tecnologia, da mecanização das lavouras, dos pesticidas, o domínio das pragas, a indústria, todo esse conjunto levou uma produção alimentar maior do que precisamos. E junto também com a questão da economia, do dinheiro, que faz com que a cadeia de produção e consumo seja uma cadeia lucrativa. Ou seja, quanto mais cada um de nós come, todo mundo enriquece. Quanto mais nós comemos, mais o agricultor fica rico. Quanto mais nós comemos, mais o fabricante fica rico, o distribuidor, todo o encadeamento, o governo mesmo ganha mais impostos. Então entra num ciclo econômico em que nós temos a tecnologia mais as vantagens econômicas, a ponto de nós estarmos já nos últimos 30 anos para cá com uma oferta de alimentos que nunca foi tido na história da humanidade. Esse é um aspecto que nós temos que considerar como uma das causas da obesidade. O outro aspecto que nós temos que analisar também é a questão da nossa mudança de humor, né? No mundo há diferentes tipos de culturas, né? Nós temos aqui uma cultura tão diversificada, a cultura indígena, mas de modo geral, aqui no Ocidente, nós temos uma cultura com uma tendência bem determinante para a ansiedade, né? O exemplo da ansiedade é a cultura norte-americana, né? É uma cultura mais ambiciosa no aspecto financeiro, no aspecto de poder, no aspecto de nunca estar satisfeitos, né? Não é à toa que a obesidade hoje em dia é a principal doença dos Estados Unidos, né? A obesidade é comum nos Estados Unidos. A pessoa com peso normal nos Estados Unidos já se torna uma raridade, impactando a saúde dos Estados Unidos. E isso passa também para o resto do mundo, principalmente do lado capitalista. Alguns países, por exemplo, como a Índia e como a China, em que a ansiedade não chega aos níveis
ocidentais, tá? Capitaneados pelos Estados Unidos. Tá? A obesidade não é importante. A obesidade não é tão importante quanto a questão na China ou na Índia. O nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de desejo e ambição são menores. Então, a questão do nosso hábito de alimentar também está vinculado ao aspecto cultural da ansiedade e da depressão. Né? Quanto nós, no nosso cotidiano, quando ficamos muito alegres ou ficamos muito tristes, comemos mais do que deveríamos. Alguns param de comer, mas são os menores. É menor quantidade. A maioria das pessoas, quando estão deprimidas ou quando estão ansiosas, tendem a comer mais. Então, esse é um aspecto da questão do humor e a relação com o alimento. E nesse conjunto, então, nós temos a progressão da obesidade. Atribui-se que hoje em dia 35% da população mundial está acima do peso, na categoria de obeso. Tá? 65% da população mundial está na categoria de obesidade e sobrepeso. Sobrepeso é aquela situação que estamos acima do peso máximo normal, mas não entramos na obesidade. É um espaço que chamamos de sobrepeso. Né? E depois do sobrepeso, nós temos a classificação de obesidade 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. À medida que a pessoa vai ficando com maior quantidade de tecido adiposo no corpo. Bem, lembrando um pouquinho do processo histórico da humanidade, nunca tivemos tanto tecido gorduroso no organismo. Isso é uma novidade para o nosso corpo. O nosso corpo não foi preparado para carregar tanta gordura, fruto de tantas calorias que comemos. À medida que nós nos alimentamos, o volume calórico vai sendo transformado em gordura e vai sendo depositado no organismo. E à medida em que essa gordura é depositada, ela pode ter dois caminhos. Essa gordura pode ir para a pele. O tecido gorduroso armazenado na pele é um tecido gorduroso bom. Né? A natureza fez a pele como um depósito natural da gordura. Inclusive porque até o homem pré-histórico, às vezes ficava 2, 3 dias sem uma caça, sem comer, mas tinha reserva energética na pele em que suportava a manutenção da vida. Né? Porém, a pele tem uma quantidade determinada de armazenamento. Chega um ponto em que a pele já não comporta mais armazenar aquela caloria ingerida. Chega um limite. Né? E quando chega esse ponto e a pessoa continua ingerindo mais calorias do que gasta, essa gordura tende a se depositar nas vísceras. Dentro da incapacidade da pele de receber a gordura, então a gordura vai proeminentemente para o fígado, né? O que hoje nós chamamos de esteatose hepática. Né? Esse diagnóstico cada vez está mais frequente, principalmente nos exames de ultrassonografia, quando o médico analisa através do som a consistência dos órgãos e observa então que o órgão está mais amolecido. Isto é um sinal que aquele fígado está mais gorduroso. Tá? E esse depósito de gordura no fígado é um depósito anormal. O fígado não foi preparado pela natureza para ter esse depósito de gordura. Preparado foi a pele, não o fígado. E à medida em que essa gordura está no fígado, leva ao processo de hepatite. É uma inflamação do fígado pela gordura. Chama-se hepatite gordurosa. Nós temos a hepatite viral, que todos conhecem, causada por vírus, que não é o caso, mas é uma hepatite por gordura. E essa hepatite, essa inflamação do fígado, leva a uma produção anômala
de um conjunto de hormônios que acabam por elevar os níveis de insulina. O corpo começa a produzir mais insulina para fazer frente à demanda de mais comida. E nesse ciclo vicioso, mais comida, mais gordura no fígado, mais insulina, mais comida, entra num ciclo vicioso. E é o que nós vemos na nossa rotina, isso é bem visível no nosso cotidiano, que é o aumento da circunferência abdominal, né? Que é o acúmulo de tecido gorduroso no abdômen, né? Nós observamos uma pessoa, no caso da condição de médico paciente, tem braços finos, pernas finas, porém um abdômen avantajado. Por quê? Naquele abdômen avantajado está o tecido gorduroso excessivo, inflamatório. À medida em que esse processo inflamatório cada vez aumenta mais os níveis de insulina, começa a haver um desgaste da célula produtora dela. A célula beta produtora de insulina começa a entrar no processo de falência. Ela começa a ficar mais fraca. Eu costumo exemplificar como se fosse uma carrocinha com os cavalos na frente. À medida que você chicoteia aquele cavalo, ele corre, mas chega um ponto que ele entra em exaustão e mesmo chicoteando, já não corre, porque ele está exausto. Então a mesma coisa, a mesma lei nessa célula beta produtora de insulina, mesmo dando remédio para essa célula beta produzir mais insulina, ela não consegue mais. À medida que a insulina começa então a baixar, a glicose começa a subir. E aí aparece o diabetes. Muito bem. Então nessa história que eu contei, ficou bem conectado e vocês entenderam o mecanismo de como começou na pré-história a nossa alimentação, como evoluiu na tecnologia recente, da tecnologia recente a sobrecarga do corpo com excesso de gordura e o excesso de gordura desencadeando diabetes. Pronto. A conexão entre obesidade e diabetes está entendida. É simples assim. Esta é a grande doença do século XXI. A obesidade detonando, desencadeando o diabetes, que não vem sozinha. O assunto passa a ser diabetes no dia de hoje, mas esse fígado gorduroso também desencadeia a hipertensão arterial, também desencadeia o aumento dos níveis de colesterol, e esse conjunto desencadeia infarto agudo do coração e acidente vascular cerebral. E esse conjunto todo encurta a vida das pessoas, aumenta o nível de mortalidade das pessoas. As pessoas começam a morrer mais cedo do que viveriam se não tivesse esse desencadeamento do tecido gorduroso no fígado. Então nós podemos, entendendo essa história do começo ao fim, que a obesidade mata, encurta a vida. Essa é a construção da doença. Bom, uma vez entendida a construção, nós podemos então entender como desmontá-la. Vamos desconstruir essa doença. Vamos desconstruir. Entendendo a construção, eu vou entender também como eu vou desmanchá-la. E é bem fácil, não é nada difícil. Vamos tirar o tecido gorduroso desse fígado. Coloque aquele fígado numa situação normal, que o diabetes desaparece. A hipertensão arterial normaliza. O risco de AVC e o risco de infarto diminuem. Então a questão é nós, nessa fase da história da humanidade, aonde nós temos tanta comida, não ficarmos gordos. Não ficarmos gordos. Né? Mas acontece que isso também não é tão fácil.
exige ações, né? E as ações passam pelo seguinte: nós mesmos médicos, nós não sabíamos disso há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás, a obesidade não era importante entre nós. Pelo contrário, 30 anos atrás, se preocupava-se com a desnutrição. Mas nos últimos 30 anos, a obesidade virou um problema maior que a desnutrição. Então, nós temos é que aprender a ter uma vida saudável, prevenir a obesidade, não ficar gordos, tá? E com essa metodologia não vamos ficar diabéticos. E os que já estiverem podem regredir essa doença e voltar ao estado de normalidade. Pronto. Então, está contada essa história, né? E agora, qual é a perspectiva de ação que nós podemos ter, né? A perspectiva é de que esse aumento da obesidade for por questões tecnológicas, interesses econômicos, que nos engordou a todo mundo, tá? E de uma certa maneira nós não estávamos preparados a entender como a comida funciona. Nós não estávamos preparados. Ninguém nos falou há 30 anos atrás que Coca-Cola fazia mal. Ninguém nos falava há 30 anos atrás que o uso abusivo de açúcar fazia mal. Ninguém sabia disso. Nós ficamos sabendo e provando que esse excesso de açúcares no alimento levava esse aumento de peso nos últimos anos. Então esse é um aspecto. Inclusive, dentro do programa de Lions, nós temos um programa internacional chamado Programa Strides, né? Strides significa avante, né? E esse programa do Lions, que é o programa Strides, visa a promover a vida saudável. Ou seja, a promoção da vida saudável, que é o que todos nós queremos, vai evitar a obesidade, vai evitar o diabetes. E a promoção da vida saudável tem dois pilares simples: comida saudável e exercício físico. Por isso aqui eu comecei nessa palestra falando aqui do nosso clube de ciclismo, né? De que a questão de estimular as pessoas a fazerem exercícios, andar de bicicleta no programa Stride do Lions é ciclismo, é caminhar, correr, esporte. E isso faz com que a obesidade reduza. No programa também do Lions, consiste em nós fazermos as instruções da alimentação, né? Mostrarmos para as pessoas que determinados alimentos, quando comidos em excesso, levam à obesidade, como por exemplo os açúcares, como eu acabei de falar. Mas nós também temos umas comidas que consumimos em grande volume, que são de maneiras inadequadas, como por exemplo o arroz e como o macarrão, né? Que faz parte do cotidiano da maioria das nossas mesas, mas quando comido em excesso, né, ele leva à obesidade. O arroz e o macarrão é um alimento que tem grande valor calórico e pode facilitar o ganho de peso. E o contrário, quais são os alimentos melhores? Sem dúvida nenhuma, os legumes, as frutas, as verduras, as carnes também, né? Mas a redução da nossa cultura alimentar em comer arroz e macarrão. Outra questão importante que eu sempre lembro, que faz parte do nosso cotidiano, que é a questão da cerveja, tá? Eu acho que há um consenso entre todos nós médicos, na medicina, tá? De que a cerveja é, de fato, a pior bebida, depois dos refrigerantes, que afeta muitas crianças. Para as crianças é refrigerantes açucarados e batata frita. São os dois alimentos tão comuns entre nós, mas levam obesidade infanto-juvenil. No adulto, no homem adulto principalmente, mas na mulher também, a cerveja, né?
A cerveja é uma bebida diferente das demais, né? A cerveja é uma bebida que se costuma tomar em grandes volumes, tá? Geralmente não é um copo, não é uma taça. O comum é numa praia, às vezes a pessoa toma 2, 3 garrafas, 5, 6 latinhas, né? E a cerveja em si, ela é feita de carboidratos, é um processo de fermentação de múltiplos cereais, na qual predomina a cevada, e há uma certa adição de carboidrato de açúcar no processo fermentativo, fazendo com que, além do álcool que contém a cerveja, também o carboidrato proveniente da fermentação do produto. E isso, a cerveja, com o volume ingerido, é o que atribui-se um ganho de abdômen naquele famoso do homem cervejeiro. É até popular isso entre nós, né? Então, mas não é absolutamente uma taça de cerveja por dia. Isso não faz mal nenhum. A questão é a sobrecarga. Mesmo que a pessoa, por exemplo, não tome cerveja de segunda a sexta, mas sábado e domingo tome 10 garrafas, 10 latinhas, essas 10 latinhas já vai intoxicar o metabolismo. É melhor para o metabolismo uma latinha por dia do que 7 num dia só. É a sobrecarga metabólica. Então eu tenho essa crítica na questão da maneira como se bebe a cerveja, né? É a questão de aprender a beber, estar informado dessa questão. O mesmo já não acontece com o vinho, né? O vinho não é uma bebida que se bebe em grandes volumes, né? Geralmente uma taça, quando muito chega uma garrafa, mas geralmente nem se chega a isso, né? Então o vinho não tem um impacto sobre a adiposidade visceral, mas a cerveja tem. Bom, eu acho que eu contei essa historinha para vocês, acho que todo mundo entendeu essa conexão, né? Eu acho que agora eu posso deixar assim para vocês me fazerem perguntas que, na medida que eu souber responder, responderei. Tá bom. Nós fazemos o encerramento da parte expositiva, pedir à companheira Vera Mota que fizesse a entrega de certificado ao nosso palestrante. Todos os agradecimentos. Olhando para lá. Vamos virar isso. Eu acho que se você ficar de frente vai ficar bem melhor. Ok. Eu gosto de foto bem tirada. Não é? Eu sei quem não. Obrigado, companheira. Eu queria, nós vamos encerrar a parte externa, a parte com a transmissão, desejar que todos possam ter usufruído bastante dessa nossa aula magna no Dr. Zilão. O Linus Ilha tem um canal de comunicação, que é o linusilha.org.br, que poderão, os que vão assistir, mandar perguntas, consultas, que nós estaremos encaminhando e com certeza serão recebidas e orientadas. E nós queremos agradecer mais uma vez a todos que assistem esse nosso fórum e torcer que muitas dessas recomendações colocadas sejam bem acolhidas e seja razão de uma vida mais saudável e longa para todo mundo. Muito obrigado, companheiro Eduardo.